Que saudade do futebol, de bola rolando e tudo mais. Mas estamos juntos, estamos aqui para mais um vídeo no canal e se inscreva, hein? Compartilhe o vídeo, dê aquele like, toque no sininho para receber as próximas notificações dos vídeos novos e aí você vai ter prioridade para receber os vídeos sempre que a gente postar, combinado? Então a partir de agora, você pergunta e o Penidão responde. O Arthur Mendes, primeira pergunta. Penidão, a possível volta do mata-mata é boa ou ruim para o Flamengo? Olha, cara, embora o mata-mata seja muito legal, espetacular, muito emocionante, até defendo que haja também essa competição existe, né, na própria Copa do Brasil, é muito legal, mas para o Flamengo, nesse exato momento, é muito ruim, claro que é ruim para o Flamengo. Motivo? O Flamengo montou um elenco caríssimo, variado, requintado, recheado, com time e banco. Então, numa competição em que haja pontos corridos, turno e retorno, o Flamengo entra na competição como disparadamente favorito. Ele é o grande favorito. Só uma zebra pode afastar o Flamengo do título. Claro que é possível acontecer, mas é quase certo que o Flamengo vai, pelo menos, brigar pelo título, é óbvio, vai. E na condição de favorito. Esse favoritismo do Flamengo desaparece no mata-mata, porque o mata-mata reserva sempre algumas surpresas. Não quer dizer que ele perca o favoritismo. Ele também é favorito no mata-mata. Só que nos pontos corridos, uma eventual derrota que ele recuperaria na frente, no mata-mata não tem tempo para isso. Então, para o Flamengo, especificamente, se houver a necessidade do mata-mata, que é uma das possibilidades hoje, uma possibilidade real, ninguém sabe como vai ser ainda, mas se houver, para o Flamengo não é legal não. E sobre a possível volta do mata-mata, eu conversei com algumas pessoas, dirigentes, houve uma reunião na CBF e várias ideias surgiram, muitas, mas muitas, porque cada um pensa de uma maneira. Se há uma coisa que não existe no futebol brasileiro, é uma unidade entre os clubes. Então o que serve para um é altamente impróprio para outro, em função do elenco, do investimento, do grau de recurso técnico que o time tem, da performance, do volume de grana, por uma série de fatores. Pelo número de datas que ninguém ao certo sabe qual será, ninguém sabe quantas datas haverá disponíveis, então existe uma série de possibilidades. Um turno único do campeonato, classificando 4, um turno único do campeonato, 20 times, seriam 19 rodadas, classificando 8, para depois classificar 4, para depois 2 que fariam a final. Esses jogos de mata-mata, na fase em que chegar o mata-mata, pode ser um jogo único ou ida e volta, dependendo do número de datas. Também existe possibilidade, foi levantada, rechaçada, mas em função da exiguidade de tempo, de número pequeno de datas, de dividir os 20 clubes em duas chaves de 10, como já foi em outras ocasiões. Claro que isso não tem nada a ver com o formato atual do Campeonato Brasileiro, que desde 2003 é disputado em pontos corridos, turno e retorno. Mas, diante da nova circunstância e com o desdobramento, que ninguém sabe qual será, uma dessas possibilidades, que também eu não sei qual delas será, mas uma vai ter que ser adotada. O Miguel Paiva está me perguntando, Penido, o Vasco pode chegar ao patamar do Flamengo? Bom, poder pode. O Flamengo não chegou? O Vasco pode chegar. Qualquer um pode chegar. Se você olhar a situação do Flamengo hoje e comparar com a situação do Flamengo há alguns anos, o Flamengo estava desesperado. Chegou uma época na Gávea que não tinha bola para treinar, lembra? O dinheiro acabou, frase histórica do Márcio Braga. Vanderlei Luxemburgo saindo, não tem treino. Por quê? Porque não tem bola. O Flamengo estava à míngua naquele momento. Esse tempo passou. O tempo passa, as coisas mudam, evoluem. Hoje o Vasco tem uma situação financeira grave e uma diretoria que está batendo de frente em vários grupos, né? Facções. Então isso aí atrapalha muito. Agora, a partir do momento que o Vasco se organizar, que o Vasco não tiver essas brigas políticas e os campeonatos estiverem rolando naturalmente, com uma administração séria, responsável e sem a oposição atirando na situação, o Vasco tem tudo, porque ele é gigante, ele tem uma torcida imensa, ele tem uma marca extraordinária, um valor fantástico e uma torcida espetacular e gigantesca, capaz de fazer dele gigante um time realmente ganhador, vencedor e, por que não, com cofre abarrotado. Mas isso tem que fazer o dever de casa.
O Giovanni Lemos está me perguntando se a Botafogo SA parou. Não, Giovanni, não parou. A questão é o seguinte, quer dizer, não parou. Até certo ponto, né? Porque por telefone, por e-mail, por zap, por conversa por Face, enfim, ferramentas virtuais, existe sim um andamento que está sendo dado a todo o projeto que foi votado no clube e homologado. Ficou faltando ainda uma decisão final no Senado Federal, mas tem senador infectado e aí também como é votação virtual lá no próprio Senado, dificilmente esta será uma pauta prioritária para os senadores aprovarem de pronto. Mas enquanto isso não acontece, enquanto essas oficializações não se cristalizam, o Botafogo está dando tratos à bola, conversando com pessoas físicas por enquanto, porque não é permitido ainda, por tudo que já está aprovado e pelo que ainda falta ser aprovado, o Botafogo negociar diretamente com pessoas jurídicas. Mas o assunto não está encerrado, muito pelo contrário, ele é a vida do Botafogo atual, é o projeto, ele está em andamento, só que prejudicado com essa paralisação, essa falta de relação social, esse corpo a corpo, né? Conversa olho no olho, porque isso é fator decisivo às vezes na decisão. Na hora de tomar a decisão mesmo, de bater o martelo, de meter a mão no bolso, é preciso que haja uma negociação mais elaborada e aí é preciso que haja uma conversa, né? Pessoalmente. Então o Botafogo está aguardando o momento certo, apropriado, rezando para acabar logo esse problema da pandemia para ele poder tocar a vida dele em frente. Para quem quer se dar muito bem, um conselhinho para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link do Brave para você baixar e poder navegar usando o Brave, que é o melhor navegador da internet, 3 vezes mais rápido que os outros e sem aqueles anúncios, que tem uns anúncios que são chatos pra caramba, né? Muito mala. Então, para você ficar livre disso aí, utiliza o Brave, que não tem esses anúncios malas para poder atrapalhar a sua navegação. Vai nele que você vai de boa, vai no Brave. A Marina Pinheiro está me perguntando, Penidão, Corona ajuda ou atrapalha a renovação do Jesus com o Flamengo? Olha, eu acho que atrapalha, só atrapalha. Não traz nenhum benefício o fato de ter havido uma interrupção na negociação, concorda? Então, como eles estavam tratando? O Jesus disse que ele não tem mais empresário e que vai negociar diretamente ele próprio. E aí, quando as negociações começaram, eram conversas ainda embrionárias. Os números falados originalmente davam conta de valores estratosféricos, porque a cabeça dele, ele é europeu. Então ele pensa em euro, ele não pensa em moeda real. Ele recebe em reais aqui no Brasil, beleza, mas a cabeça dele é pegar aquilo ali e converter. Olha o euro. Quantos mil euros isso aqui representa? Assim que ele pensa. O que é natural, o mercado, aliás, né, trabalha ou dolarizando, no caso dos europeus, não se pensa de outra forma a não ser em euro. Então, o fato de ele ter uma eventual proposta lá atrás do Benfica de 30 milhões, 35 milhões por ano, que o Benfica desmentiu, isso ficou na cabeça de todo mundo, esse número. Ele não confirmou, o Flamengo não confirmou esse número, mas a gente sabe que pelo valor profissional, pela ascensão que ele teve e que ele proporcionou ao time ter, esse casamento perfeito, né, dele com o Flamengo, exitoso e cheio de títulos, esse ano mesmo já ganhou um monte. O Flamengo, evidentemente, que quer mantê-lo e ele também quer ficar. A única possível vantagem é que o fato de, nesse momento, lamentavelmente, a Europa ser o epicentro da crise da pandemia, isso pode fazer com que uma eventual proposta da Europa até maio, que é quando acaba o contrato dele, não chegue. E não chegando proposta, o Flamengo fica numa posição um pouco mais confortável para fazer algo dentro mais do encaixe da perspectiva financeira que o clube tem, do orçamento que o clube tem para os próximos anos. Mas ter parado a negociação, pelo menos provisoriamente, não foi legal, não houve nenhuma vantagem. Mas eu ainda continuo com a minha posição. Pela disposição de ambos, a sensação que eu tenho é de que ele vai ficar. E você? Você que está acompanhando, acha o quê? Jesus fica? Como eu acho? Eu queria muito ouvir a sua opinião e o seu comentário, comenta aí. Aliás, você pode mandar também pergunta para o próximo Penidão Responde. Compartilhar esse vídeo, deixar um like, que é importante dar essa moral pra gente aí, né? É super importante. Espalha pra geral e
também chame os seus amigos. Bota no grupo de WhatsApp, chama os amigos, a família. Tá todo mundo reunido em casa mesmo? Pode ser, vamos lá todo mundo. Fazer aquele mutirão com o Penidão. Beleza? Tô aguardando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você pergunta, o Penidão responde. Valeu, galera!